Vamos dar continuidade a essa série a respeito de autoestima. Eu não sei se você já assistiu o vídeo anterior que teve depoimentos da Vera e do Lucas. Duas pessoas que conseguiram mudar a sua autoestima, mudar o seu jeito de enxergar o mundo por si só. Eles trabalharam a aceitação de como eles são, como eles eram, e a partir desse momento a autoestima mudou completamente. Neste vídeo você vai ver o depoimento de 2 fotógrafos. Mas por que 2 fotógrafos? Esses fotógrafos fizeram ensaios com algumas modelos que mudaram também o jeito que elas se enxergavam depois dos ensaios. Mas eu acho melhor a gente primeiro ver a visão deles, para depois a gente ver a visão das modelos. Hoje eu trago aqui para você a Bruna e o Daniel. Meu nome é Bruna Medeiros, é como eu costumo me apresentar. E eu fotografo principalmente feminino, mas eu tenho expandido para as outras áreas, de fotografia de casal, de gestante, de masculino. E daí eu fotografo corrida de rua também. Você faz corrida? Faço corrida. Mas é mais pela grana mesmo, mas é um negócio legal, é diferente do totalmente, né, meio fora da curva assim do negócio, mas é legal. Uns triatlos são legais. Então não é só corrida, você faz... Corrida de rua, sabe essas coisas, tipo São Silvestre? São Silvestre eu já faço uns 6 anos. Aí tem triatlo, tem uns triatlos bem legais que eu faço também. Então você faz tanto evento social quanto esporte. Então, evento social é mais difícil. Eu faço uns freelas de vez em quando, mas é mais difícil. E qual que é o seu foco principal? É feminino. Fotografia feminina. Você trabalha em estúdio, externa? Principalmente externa. E alugando às vezes alguma casa. E o feminino, algum estilo específico? Eu faço principalmente externo, né? E em meio à natureza. E daí, vai da pessoa, vai da cliente o que ela deseja. Se ela quiser fazer um nu, não tem problema. Se ela quiser fazer um casual mesmo, também não. Eu costumo fazer entre isso, assim, casual, semi-nu, nu. Então, eu sou de Florianópolis, Santa Catarina. O sotaque já diz tudo. Eu comecei na fotografia já faz 4 anos. Quanto que dá isso? Porque eu não sei. 16. Foi quando eu vim, foi quando eu me mudei, porque com a história, tem uma história aí de eu realmente, foi o momento que eu realmente comecei, assim. Antes eu já fotografava corrida de rua já há algum tempo, mas não era, era só vamos dizer, um bico, né? Não tinha me envolvido realmente com a fotografia. Aí eu me formei em administração e eu já sabia que eu não queria fazer administração. Eu fiz diversos trabalhos e tal dentro da área, que a área é bem ampla, né? Desde financeiro, que hoje eu nem acredito que eu fiz, que eu participei, eu trabalhei com financeiro, mas a projeto social, com várias outras coisas assim, departamento pessoal, várias coisas relacionadas à administração, mas nunca deu muito certo. E daí no final, depois que eu me formei, eu fiz cursinho para concurso, meio a contragosto, coisas de pais e tal, que querem a estabilidade, né? E daí... Bom, esse negócio... Aí, tá, é que... Detalhe, isso eles não sabem. Vou falar pro mundo, é um negócio que eles não sabem. Mas é que eles não sabem até hoje que eu tranquei o cursinho para concurso. Quem não sabe? Meus pais. Vai ser expulsa de casa. Que eu tranquei porque assim, eu lembro até hoje de olhar a sala inteira do cursinho para concurso, pessoal estudando e tal. Era uma parada de INSS, Receita Federal, essas coisas. E olhar para um lado, olhar para o outro e dizer, cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Não tinha nada a ver comigo. E eu tava vivendo o sonho de outras pessoas, sabe? E a partir daquele momento ali, eu saí da sala, assim, e eu não entrei mais naquelas aulas. Eu passei aí, pra... Quando tinha as aulas,
eu ia para uma praça lá perto e ficava vendo coisas, analisando o que eu queria, o que eu queria, porque realmente eu não sabia o que eu queria, assim. Mas a fotografia, ela já tinha como eles dizem, né, já tinha me picado, assim, saca? Eu acho que foi daí, assim. E daí eu me mudei, fui para São Carlos. Em São Carlos, a história, tipo, bem resumidamente, é porque meu parceiro, meu companheiro é de lá, daí eu acabei indo para lá. Porque eu já tava querendo sair de casa e tal. E daí depois a gente veio para cá. E foi isso, assim, tipo, a partir do momento que eu dei esse salto, assim, não, tipo, vou pro mundo, né, vou fazer o que eu quero, o que eu gosto de fazer. Aí eu considero que eu sou fotógrafa, sabe? Que eu fui fotógrafa. Demorou um pouco para dizer a palavra, que eu acho que talvez contigo também deve ter sido assim, né, Daniel? Porque demora pra gente falar contigo talvez também. Sim. Demora pra gente falar, não, eu sou fotógrafa, de dizer, nossa, né, tipo, tá tatuado, assim, na gente que isso, assim, então acho que demora. Mas que eu acho que realmente começou a fazer sentido a fotografia foi quando eu me mudei da casa dos meus pais. Bom, vocês conheceram um pouco da Bruna, agora vamos conhecer um pouco do Daniel. Daniel, você, fotógrafo, qual a sua especialidade? Você tem algum foco na foto? Tá, eu trabalho com fotografia desde 2011, final de 2011. Fiz casamento, ensaio externo, bastante aniversário infantil, mas em 2014 eu comecei a fotografar a banda e me identifiquei muito com isso e comecei a fazer só banda. Isso fez com que a minha fotografia melhorasse bastante, né? Aí em 2018, depois de 4 anos, eu falei, eu quero voltar a fotografar ensaio, fazer retratos, porque na fotografia de música eu ficava muito engessado, né? Aí eu queria montar o estúdio, aí montei estúdio, tô montando o estúdio e tô fazendo retratos, né? Aí a minha fotografia, eu tento retratar a pessoa e tentar transmitir o que ela é na foto. Então assim, às vezes a pessoa ela não consegue se enxergar do jeito que eu enxergo ela, sim, mas muitas vezes quando ela vê o resultado ela fala, nossa, eu não sabia que eu podia ser assim, né? Então acho que isso é o mais legal da fotografia, mas eu não tenho um estilo fixo. Eu gosto de fazer um trabalho autoral, artístico à parte, e faço bastante retrato de pessoas, faço corporativo, então e você bem falou dinâmico. De banda? Você fazia banda estúdio ou banda show? Eu fotografava show de bandas, e aí no final de 2017, começo de 2018, eu comecei a retratar as bandas, fazer capa de disco, cheguei a fazer capa de disco, fiz retrato das bandas mesmo. Já comecei a trazer as bandas aqui pro estúdio para fazer foto delas, para fazer recorte de fundo e tal. Mas eu fotografei tanto o show quanto o ensaio da banda mesmo para material de divulgação. E você com esses 2 trabalhos, externo, fazendo banda, e aí estúdio fechado. Como que é essa mudança? Cara, porque você sai de um ambiente, né? A fotografia de show é uma fotografia que no começo ela é muito desafiadora, porque você tem os piores dos mundos. Você tem pouca luz, quando você encontra a maioria dos shows que são um barzinho, que não tem uma iluminação, não tem uma estrutura. Então você encontra o pior do mundo, que é pouca iluminação e muito movimento, porque os caras estão tocando e tal. Para fotografia isso é horrível, né? Porque você tem que congelar a imagem e deixar a imagem bonita. Então era desafiador, porque quando eu comecei eu não tinha um equipamento que conseguia pegar uma iluminação boa e tal, e fui me virando. Foi isso que foi muito bom para mim, porque ele foi refinando todo o meu trabalho, eu fui ganhando mais detalhe na minha foto, né? E só que chegou num ponto onde a fotografia de palco, ela tá pronta para você, porque você não precisa dirigir a pessoa, porque ela tá fazendo as poses para você, porque ela tá tocando. Você não precisa pensar na iluminação, porque a iluminação do palco tá pronta. Então você é só pegar o momento, né? E aí chegou num ponto para mim que eu falava, peraí, eu tô emburrecendo a minha fotografia, porque se hoje eu tentar pegar uma pessoa para dirigir ela, eu não vou saber dirigir para fazer o retrato. E aí foi quando eu falei, não, eu decidi que eu vou fazer retrato, vou montar o estúdio, e aí eu tô há 1 ano e meio, 2 anos já fazendo mais foto de estúdio, onde é um outro ambiente, onde eu consigo trabalhar mais criatividade, trabalhar mais direção de modelo. Eu queria que você prestasse atenção no depoimento deles, porque apesar de eles trazerem essa história
de fotografia dessas modelos que eu acabei de falar, que a gente vai ver no próximo vídeo, eles trouxeram um pouco da história pessoal deles e o quanto também a fotografia chegou a mudar a vida deles, a autoimagem deles. Vamos lá? E esse vídeo é um vídeo que a gente está conversando sobre autoestima. Você falou que mudou completamente, né? Saiu do cursinho e tudo. Eu vou ligar que é isso. Como que foi a sua autoestima nisso? Teve alteração? Porque parece que você não se via ali naquela turma, né? Pra caramba. Assim, eu fiz administração justamente por causa dos meus pais, assim. Né? Tipo, e eu agradeço, claro, tipo, administração é um curso massa. Porém, eu bati o pé, antes do vestibular, eu bati o pé 3 dias antes do vestibular, eu bati o pé que eu não queria fazer administração, e foi o único que eu passei, e daí eu acabei seguindo, assim. E daí eu continuei na administração por causa da faculdade, que tipo, daí é um orgulho bem grande, tipo, eu ter participado do movimento para o USJ, porque a faculdade, ela não tinha plano de cargos e salários para professores, não tinha biblioteca direito, a gente foi conquistando diversas coisas, assim. E eu fui participando de coisas, Movimento Choice, Empresa Júnior, Centro Acadêmico, Laboratório Estudar, várias coisas relacionadas ao empreendedorismo, e eu fui meio que entrando nesse mundo, assim, tipo, fora aula, sabe? Extracurricular e tal. E daí eu continuei a administração por causa disso. E quando você foi pra fotografia, que você chutou tudo lá no curso? Assim, primeiro que, tipo, que dentro da administração eu sempre fui meio bicho louco, assim, meio, tipo, o pessoal sempre me chamava, tipo, porque eu sempre fiz coisas diferentes. Como eu fui sempre meio fora da caixa, essa palavra, fora da caixa do curso lá, que era administração empresarial, então, tipo, eu já tava meio, tipo, eu já seguia meio que essa linha, assim, tipo, do social, do mudança de mundo, sabe, tipo, de melhorar o mundo. Foi, na verdade, uma das razões de eu fazer fotografia hoje da maneira como eu faço. Eu sempre fui muito reflexiva de autoconhecimento e coisa e tal. E eu sempre bati muito de frente, assim, com as coisas que eu queria. Porém, eu acabava sempre seguindo o que os outros desejavam, né? Tipo, no caso, família e tal. E a partir do momento que eu começo é isso que eu quero, foi uma mudança, tipo, muito drástica, assim. Foi meio que, foi uma viradinha de chave mesmo, né? Tipo, da vida, assim. De perceber, tá, beleza, eu fiz administração, mas o que eu vou fazer com isso? Tá, eu posso usar pra isso. Só que não necessariamente dentro desse mundo empresarial, sei lá, tipo, empresas, sabe? CLT, saca? Que eu acho que foi a razão... Foi a razão de eu ter ido pra fotografia, assim. Porque eu não me via como uma empregada, tipo, né, funcionário, colaborador e tal, da maneira, né, sentadinha, escritório e tal, tipo, a cabeça, né, tipo, sempre, né, nunca olhando para os lados e tal, tipo, a visão que a fotografia dá, tipo, dessa abertura, assim, tipo, é surreal, né, tipo, é demais, então, pra mim, fechou, assim, fechou legal, assim, pra mim, tipo, combinou, né? Sei lá, não sei bem a palavra. Bom, essa série é sobre autoestima e eu tô conversando aqui com 2 fotógrafos e o que será que isso tem a ver com autoestima, né? Vou voltar aqui pro Daniel. A fotografia para você te ajudou em algum momento da vida? Como que isso tem a ver com sua autoestima? Ou se tem, se não tem? Tá, a fotografia, eu comecei a fotografar em 2011 por conta também de uma depressão que eu tinha. Era uma depressão de base, não era uma depressão profunda nem nada, mas era algo que a fotografia me fez mostrar que eu conseguia produzir algo bom, algo bonito. Que eu fotografava, via que eu tinha feito uma imagem bonita e isso era bom pra mim. E no começo, quando eu comecei a fotografar, eu tinha medo de fotografar gente, eu não fotografava pessoas, eu fotografava ambiente, paisagem, a florzinha, sabe, essas coisas. E eu ficava muito... Eu sempre fui muito tímido. Então a fotografia foi me forçando a me descobrir nessa questão, a trabalhar a autoestima, a trabalhar a quebra dessa timidez minha. E eu fui desenvolvendo isso ao longo do tempo, né? Então, aí eu comecei a fotografar algumas pessoas. Antes eu tinha vergonha de dirigir a pessoa, não sabia como fazer, ficava quieta no ensaio.
Aí eu fui pegando confiança em mim mesmo, confiança no meu trabalho, e aí foi desenvolvendo. Então, assim, a fotografia, além dela me ajudar a sair de uma depressão, ela me ajudou na timidez. Então, ela não é só um trabalho, ela foi uma terapia para mim. E você falou que saiu da timidez, mesmo quando fotografava ambiente, florzinhas, como você falou? Porque eu era tímido para fotografar. Então, por exemplo, se eu tava, por exemplo, na rua e eu queria fotografar um prédio, alguma coisa assim, eu não queria aparecer para as pessoas, eu não queria ser o centro das atenções. Eu ia chamar atenção para um cara fotografando ali, então eu não queria chamar atenção, porque eu não queria ser visto. Fotógrafo tem muito disso, alguns fotógrafos têm muito disso, de ficar atrás da câmera para esconder uma timidez, né? Então, foi por isso, né? A fotografia me ajudou nesse aspecto. Então, mesmo que não teve a interação com as pessoas... No começo, não. O próprio ato de fotografar te ajudou. Me ajudou a quebrar uma certa timidez, né? Porque você tá com uma câmera na mão... Sim. Você chama atenção. Sim. E aí você tá fotografando alguma coisa. Às vezes você tá fotografando, sei lá, um aniversário infantil. Você tem que posicionar na frente da mesa do bolo na hora do parabéns, na frente de um monte de convidado. Então você tem que ter a atitude de falar, não, aqui é o meu lugar porque eu tenho que fazer tal coisa. E aí você tá quase que no centro das atenções. Você só não tá do lado do aniversariante ali na frente de todo mundo, mas você tá numa posição que todo mundo que vai estar no ambiente vai estar te vendo junto. Legal. Então, para quem é muito tímido, é horrível isso, né? E foi quebrando. Duas. Como é que a fotografia chegou para ti? Como é que ela veio até ti? E que lente tu usava? Porque tu eras tímido? És tímido? Então o que acontece? Eu comecei a fotografar depois do aniversário de 1 ano da minha filha, que o meu irmão, que é jornalista, ele levou no aniversário de 1 ano dela uma câmera e fez foto dela. Aí naquela época eu era muito tímido e estava com depressão. Aí eu vi aquelas fotos e falei, poxa, eu quero fotografar minha filha, porque ela está crescendo, eu quero ter a imagem dela. E na época eu também trabalhava com site, então eu precisava fazer foto para cliente. Falei, quer saber, eu vou fazer isso porque isso está me chamando para ser feito. E aí eu peguei um peixe urbano, era 2 aulas de 3 horas para aprender a fazer o manual. Aí eu fui lá, fiz isso, e é o que você falou, é o bichinho da fotografia que pica, porque na primeira aula eu descobri como controlar a câmera no manual e ver o que eu poderia fazer. Eu falei, nossa, isso é demais, isso é um universo novo. E aí o bichinho da fotografia picou, eu fui gostando, e em 1 ano eu já estava fazendo bastante coisa. Qual a outra pergunta? Da lente. Qual lente tu usava? Foi kit. Foi a câmera com aquela 18-55. Porque, isso tem a ver também, né? Tá ligado? Que eu também sou tímida e, eu comecei com uma mais... Porque eu queria me aproximar das pessoas. Eu tava com uma grande angular. Eu ficava... E muito, sem pensar, sem ser uma coisa sem saber, de propósito. não, é isso. Eu já pensei que você tinha feito ao contrário, de ficar mais longe com a tele. Não, pelo menos foi o que disseram pra mim, que isso faz sentido, assim, de eu, por eu ser tímida... Você tinha um escudo, mas estava próximo. Porque eu queria chegar perto da pessoa, eu queria, essa proximidade da conexão, né? Porque quando a gente tá com uma tele, né? É lá longe, né? Sim. Agora, quando tá com uma, sei lá, hoje eu uso ainda, e eu tentei comprar eu tenho uma 50mm para Fuji que, e como a Fuji é full frame também, né? E daí eu tentei usar ela, eu tô pensando em vender ela, porque, eu uso uma 18mm. Sabe? Eu me acostumei, tô tentando usar a 50. Fora que, sim, desculpa. Eu usei daí na Canon eu usei 50, usei 35. Que é croppado. Mas, uma 7D. E mesmo, assim, usava muito mais a 35 do que a 50, sabe? Não sei. O pessoal diz, né, que a 85 é maravilhosa pra porque isso. Você tem a distorção da lente, né? Então.
sabe? Você não liga pra eu isso. não ligo pra isso. É legal porque sabe? você cria uma identidade, você Eu cria uma característica na tua foto que é única. Eu não ligo muito pra isso, daí como eu não ligo, aí, tipo, tem esse lance da proximidade, daí, tipo... O legal da fotografia é que você não pode se prender a regras também. Você tem que seguir a regra a determinado ponto. Tem momentos que você tem que falar, não, eu quero fazer o diferente pra a sua foto ser diferente. Sim. Uma coisa interessante nisso, tipo, nesse processo todo da fotografia, tipo, eu me descobri demais, né? Porque eu tenho uma frase de um cara, eu não vou lembrar o nome do cara, mas a gente escolhe o trabalho que a gente precisa para se curar. E isso acho que eu vou levar para o resto da vida, assim, porque quando eu ouvi essa frase, tipo, eu acho que é isso mesmo, sabe? A fotografia, tipo, eu já ouvi várias vezes de pessoas dizendo, tipo, mas como assim a fotografia cura e coisa e tal? Eu acho que cura, sim. Eu percebo em mim e eu percebo nas outras, né, como eu faço principalmente feminino, mas eu quero entrar no masculino, tipo um parênteses, né? Eu quero entrar no masculino justamente por isso, porque tem diferença, né? A autoestima masculina da feminina. Mas eu fecho parênteses. É muito isso, assim, a gente se conecta com a pessoa, a gente pensa na gente, pensa no outro, sabe? E acaba se transformando pra caramba, assim. E daí, nesse processo aí, eu sempre reflexiva e tal, eu tenho no caso agora Instagram, né? Porque antes era no Facebook que eu fazia. Eu tenho uma hashtag que é Perguntas Inquietas. E daí, até inclusive, eu preciso voltar, porque é uma parada muito legal. Todo dia eu colocava uma pergunta no Facebook. E daí as pessoas respondiam essas perguntas, sabe? Tipo, é muito da hora, porque daí dali eu penso pras pessoas, eu penso uma pergunta pras pessoas, eu acabo refletindo pra mim e as pessoas também pensam. E saía como cada pessoa é única, saía cada resposta era diferente da outra, sabe? Então, pra mim, isso tipo, era muito da hora também. Muito legal. E isso me fez mudar muito também. Isso é legal porque muito disso que ela fala, eu percebo nas fotos que eu faço das pessoas, porque cada pessoa é um mundo diferente. Cada pessoa tem um jeito de lidar diferente na hora que tá aqui. E tem gente que se solta, tem gente que é retraído do começo ao fim. E tem gente que é um processo, que você tem que ir trabalhando nela para se soltar, para ganhar confiança nela mesma e ela posar para você do jeito que você quer para conseguir uma foto legal. O fato de você ter saído da área tímida para a área agora não tímida, você acha que você aprendeu esse processo e consegue passar para as pessoas? Sim, porque como eu tenho a lembrança de como é ser tímido, e em determinados momentos da minha vida ainda hoje eu sou tímido em alguns momentos, eu percebo que a pessoa está naquele momento e eu sei o que eu penso assim, o que eu poderia fazer para eu sair dessa timidez. Aí eu falo, então eu vou tentar fazer com que essa pessoa faça isso. Então, às vezes, eu falo alguma coisa para ela, eu conto alguma história minha, eu faço alguma foto e mostro para ela. Então, às vezes, a pessoa está muito tímida, muito tensa, você vê nitidamente na foto isso e a foto não vai sair legal porque ela está tensa. Então, você tem que quebrar isso nela, você tem que fazer com que ela fique à vontade, que ela se solte. Então, saber o que eu preciso, por eu já ter passado um pouco por isso, eu penso, então eu preciso trabalhar isso daqui nela. Só que é aquele negócio, cada pessoa é um universo. Então, às vezes o que eu faço não dá certo. Porque aí eu tenho que me virar nos 30, eu tenho que inventar uma outra história, aí às vezes eu conto uma piada, às vezes eu faço ela rir, às vezes eu boto uma música que ela gosta. Teve um caso de uma mulher que ela se soltou demais quando eu coloquei a música que ela gostava. Que, coincidentemente, era a banda que eu gosto também. Então, ela se soltou muito por esses dois motivos. Um, porque era a música que ela gostava muito. E outra, porque existia uma ligação agora entre eu e ela, porque a gente gostava da mesma banda. Então, a gente falava o mesmo diálogo. Então, ela se soltou e aí fez uma foto esplêndida. Agora a Bruna vai trazer para você como que ela trabalha com as modelos na hora dos ensaios, como que ela faz essa parte de relaxamento e como que é o trabalho dela em si. E eu queria que você prestasse bastante atenção e se você conhece a terapia cognitiva comportamental, se você acompanha meus vídeos, eu acredito que você vai ver bastante ligações sobre
o trabalho que os psicólogos cognitivos comportamentais fazem e o que a Bruna realiza durante o ensaio, tanto antes quanto durante, quanto depois. Essa ligação que aconteceu, né, que eu sempre falo nos vídeos, que nós psicólogos a gente chama de rapport, que é exatamente a ligação que acontece do terapeuta com o assistido, para que o assistido consiga se sentir à vontade de compartilhar momentos, que foi exatamente o que aconteceu na fotografia. Não consciente, aconteceu com o Daniel e com a pessoa que estava sendo fotografada, criou o rapport e ela se soltou na foto. Então isso também é um trabalho de autoestima. Existe uma ligação pessoa a pessoa e não pessoa a câmera pessoa ali, que foi o que aconteceu naquele momento. Bom, a gente viu com o Daniel como que ele faz para as pessoas se soltarem, né? Ele conversa, põe música. E você tem alguma técnica? Usa música? Usa o quê? Eu uso várias coisas. Uma delas, principalmente, a que eu acho que mais, pelo menos para eu me soltar também, porque eu sou tímida também, mas e para a pessoa também, né, se soltar mais durante o ensaio, eu primeiro converso com as pessoas dias antes do ensaio, assim. E daí, nessa conversa, eu falo sobre a vida, assim. Eu falo que essa conversa, tipo, não é só para se soltar, é para a pessoa se entender melhor, porque muitas das perguntas são perguntas, tipo, reflexivas que às vezes elas nunca pararam para pensar, sabe? Porque muitas delas, elas estão com a autoestima baixa, né? E daí isso tem a ver também com autoconhecimento, que elas não têm, às vezes é zero, assim, de autoconhecimento. E isso acaba afetando nas perguntas. Você falou que são perguntas meio provocativas? Reflexivas. Reflexivas? Tem alguma? Então, como ela se enxerga, lembranças dela, tipo, boas. É sempre para esse lado, né? Pra lembranças boas, música, filme, série. E isso, tipo, porque tem a ver, né? Tipo, porque quando há um exemplo, tipo, sei lá, uma pessoa gosta de determinados filmes, ela é uma pessoa, quando ela gosta de determinadas séries, ela, né? E daí músicas também. E músicas, tipo, que eu gosto de perguntar quando as músicas, alguma música específica que fez diferença para elas, na parte boa, né? Tipo, na parte, tipo, que deixa elas felizes, alegres e tal, e que lembram uma memória boa. E daí eu uso no ensaio. Eu uso no ensaio. Eu boto playlist. Sem música. Não, tem sempre uma música sempre músicas nos meus ensaios. E daí essas perguntas, elas acaba acontecendo isso. Tipo, uns dias atrás, teve uma moça que ela só falava, como eu me vejo, né? Como eu me enxergo. Ela dizendo que, tipo, insegura, chata, arrogante, fria, sabe? Várias coisas que ela foi falando só coisas ruins. Nada de bom. Nada de bom. E daí eu coloco pra ela, tipo, pra ela pensar nas qualidades, pra ela pensar nas coisas boas. Às vezes, como nesse caso, eu tento no momento, mas como nesse caso específico, a moça, ela não conseguiu na hora. Tudo bem também, assim, tipo, é super leve a conversa. Não precisa responder, as respostas não tem certo e errado, cada um tem sua bagagem, cada um tem sua história, né? Tipo, todo mundo é um universo. Antes do ensaio, eu converso com ela, tipo, para determinados exercícios, assim, né? Algumas tarefas, assim, que também, tipo, elas não precisam fazer, mas que eu deixo aberto para elas caso elas se interessem. Escrever uma carta para ela mesma, tipo, direcionando para coisas boas, para conquistas, para elas pensarem nelas mesmas, para realmente ir para esse lado, assim, porque muitas delas, a autoestima, né, como ela é lá embaixo, acaba que a carta faz com que elas, opa, realmente, eu conquistei isso, eu fiz isso, eu sou isso, mas eu sou coisas boas, porque assim como aconteceu comigo, acontece com muitas mulheres, né? Tipo, de denegrir mesmo. A gente, às vezes... E, claro, né? É um processo. É um processo longo que dura a vida inteira. Que tem dias que é bom, tem dias que é ruim. Mas que daí, tipo, quando a gente tem o autoconhecimento
e a gente tem essa autoestima, tipo, mais, né, equilibrada e tal, de quando tá, né, junto, quando eles andam juntos, sei lá, é mais fácil de sair desses dias ruins, assim. Então, é o que eu busco fazer com elas, assim, elas trazer sempre para a parte boa, para a parte leve, para elas se enxergarem, sabe? Aí eu uso outras coisas, eu uso a música, eu uso objetos, elas trazem objetos que fizeram diferença para elas. Eu mostro uma vez ou outra, assim, tipo, uma foto, que eu sei, uma foto, claro, né, tipo, aquela foto boa que eu achei legal e tal, mas com muito cuidado também, porque tem gente que não gosta de determinadas coisas, e isso eu converso também com elas, pra ver, tipo, o que elas gostam mais nelas, e o que tipo, elas não curtem tanto, porque cada pessoa é cada pessoa, e tipo, a gente precisa perceber essas nuances, assim, porque tem coisas que para uma serve perfeito e para outras não, sabe? Sim. E daí, a partir disso, dessa conversa, eu monto um roteiro, monto aquele mapa mental, e daí eu faço um roteiro, eu faço um script, né? Um script, não que eu vá seguir ele todo completamente, mas daí é a partir disso que eu consigo direcionar para que sai. E isso me ajuda também, porque eu fico menos nervosa durante o ensaio, no comecinho principalmente, porque nesse lance tipo da timidez, nesse lance tipo porque todo ensaio é um ensaio diferente. Aí eu consigo ficar mais tranquila comigo, porque eu gosto de planejar as coisas antes. E elas se conhecem um pouco mais, e isso já ajuda para o ensaio. E, né, e direciona também, né? E direciona o ensaio para elas. Eu digo que é uma experiência, né? Tipo, desde a conversa, o ensaio e a entrega, que eu tenho o maior orgulho da minha entrega, porque ela é bem direcionada para a pessoa e é direcionada a essas coisas também. No ensaio, eu busco sempre, como eu falei, a música, os objetos, assim, desde roupa, desde local, porque, por exemplo, uma pessoa introvertida, ela não vai conseguir ficar num local que tem muita gente, porque, né, tipo, tem locais, tipo, em meio, sei lá, né, externos que tem bastante gente, então isso, tipo, eu já percebo assim, não, então a gente vai para um lugar mais calmo e tal, nem que seja natureza mesmo, né, que seja externo, mas que tenha menos pessoas. A roupa delas, porque as cores dizem muito. A roupa, que ela se sinta bem, que ela se sinta leve, que ela goste daquela roupa. Eu digo até, tipo, que aquele pijama... Porque às vezes tem umas que é em local interno, né? Na casa da pessoa, às vezes, e tal. Tipo, aquele pijama surradinho... É aquele lá que é legal, porque tu estás colocando ele, tu coloca ele direto, tipo, e ele é tu, sabe? Ele é teu, tipo, ele faz parte de ti também. Tem um caso legal que, tipo, a moça, ela gosta demais daquela música do Nando Reis, do All Star, e ela tem esse All Star. Eu vou fotografar ela agora, esse sábado, tipo, né? Mas esse sábado agora eu vou fotografar ela, tipo, com o All Star, tipo, porque não tem, assim, tipo, isso define muito ela, sabe? Sim. Inclusive, tipo, isso é uma das coisas. Uma das perguntas mais importantes de todas elas, assim, tipo, claro que tem várias, mas essa são legais, assim, essa pergunta é legal, que são palavras aleatórias que dizem sobre ela. E isso porque acaba, tipo, pegando, café, natureza... né, tipo, diversas coisas que são relacionadas à pessoa, sabe? Então, essas palavras, elas vão... Por exemplo, no caso dessa moça, do All Star, ela falou do All Star. Então, tem a ver com ela, sabe? Porque Você cria uma composição no seu ensaio com as coisas. Uhum. Elas dão dicas delas mesmas, né? Sim. E elas nem sabem, né? Às vezes, né? Elas nem percebem. É bem da hora. Legal isso. Eu tenho a minha entrega, que ela fecha essa experiência, né? Tipo, da conversa, do ensaio e a própria entrega. No caso da entrega, eu coloco coisas relacionadas a ela. Eu entrego um vidrinho, que nesse vidrinho ela coloca, tipo, que eu chamo de potinho da felicidade, que ela coloca todas as coisas boas pra ela, tipo, as conquistas, tipo, as felicidades dela, memórias boas, e daí ela coloca ali, e daí, tipo, sempre que ela puder, tipo, sempre que ela quiser, né, ela tira um papelzinho e tal, uns papeizinhos. Isso, tipo, é uma das coisas que vai na entrega, assim.
Na entrega que você fala é o que você está entregando. Isso, além das fotos, tem esses isso. brindezinhos, tem umas aí, coisinhas, brinde de autoestima. Tem umas coisinhas a mais ali. Que legal. Bom, acabamos de ver também que a fotografia agora, da parte dos fotógrafos, conseguiu mudar um pouco a vida tanto da Bruna quanto do Daniel, quando o Daniel fala de timidez, quando a Bruna fala até da timidez também, que ela utiliza as lentes específicas para ela chegar mais perto da pessoa, para ela conseguir fotografar estando mais próximo da pessoa que ela está fotografando. E nós vimos o quanto isso ajudou na vida desses dois fotógrafos. Agora eu te convido para continuar assistindo esse vídeo, porque eles vão falar um pouco como foi o trabalho com essas modelos, que nós vamos ver nos próximos vídeos, desde a captação dessas modelos, desde como eles chegaram próximo ao modelo para pedir para fotografar, o momento da foto e como que foi essa entrega e como que foi essa, se houve ou não, né, uma mudança da autoimagem, da autoestima das modelos depois do ensaio. A gente está conversando de fotos, como a foto melhorou a vida de vocês, como vocês trabalham com as pessoas. E vocês têm relatos de pessoas que melhoraram com o uso de fotos, não fotógrafos, mas pessoas fotografadas? Mudou a vida? Algum relato que vocês possam contar? Olha, eu tenho 2 casos bem marcantes. Um é da Carol, que ela passou por um momento muito difícil na vida dela, uma semana antes da gente fazer o ensaio que estava marcado. Então ela chegou no estúdio muito abalada. Eu tive que conversar com ela durante 1 hora para deixar ela mais tranquila, para conseguir levar para dentro do estúdio. E aí a gente começou a fazer o ensaio. Então no começo do ensaio ela estava muito tensa, muito nervosa, visivelmente abalada. E aí eu fui trabalhando muito a autoestima dela, porque ela estava no momento da vida dela onde ela estava se achando a pior pessoa do mundo. E aí eu fui trabalhando isso, mostrando como ela era bonita, como ela poderia ser mais bonita ainda, e mostrando na foto a imagem que ela nunca tinha visto dela mesma. E aí ela começou a se soltar, e no final do ensaio ela estava saindo como uma pessoa que se achava a pessoa mais linda do mundo, né? Então eu achei muito legal isso, porque foi um bem maravilhoso que eu fiz para ela. Não que eu fiz para ela, mas foi um bem maravilhoso que aconteceu na vida dela, porque ela já vinha num processo de mudança, só que isso reafirmou ainda mais, e hoje a pessoa que eu fotografei, se você olhar para é outra pessoa, porque mudou muito. Quanto tempo deu o ensaio? O tempo de duração do ensaio? Eu fiquei 1 hora conversando e mais ou menos 2 horas fazendo o ensaio dela. Umas 3 horas aí ela mudou completamente. Sim. Ela saiu de uma pessoa que estava totalmente abalada, se achando a pior pessoa do mundo, onde que ninguém amava ela, ninguém fazia nada, para uma pessoa que fala: eu me basto, eu sou muito boa, eu sou linda, maravilhosa e vou seguir minha vida em frente. E foi bem legal. Hoje ela é uma pessoa completamente diferente. Teve a Camila, que ela veio aqui, ela nunca tinha posado, nunca tinha feito nenhum tipo de ensaio, nunca tinha entrado no estúdio. Aí ela veio, começou a fotografar, muito rapidamente ela pegou e já se soltou, fazia poses maravilhosas. E o mais engraçado que aconteceu com ela foi quando ela começou a postar as fotos na rede social. Porque aí ela ficou espantada com o movimento que isso gerou na rede social. Então ela se sentiu maravilhosa quando ela viu um monte de gente curtindo, compartilhando, comentando com ela. E ela foi: não, agora eu vou até procurar a agência de modelo por brincadeira, assim, para ver como é que era. Porque falou: eu levo jeito pra coisa, entendeu? E ela falou isso, né? E N casos. Teve o Outubro Rosa que eu fotografei 33 mulheres. E isso foi uma experiência legal para mim também, porque... Foi a campanha do Outubro Rosa. Foi uma campanha do Outubro Rosa, de um grupo de corrida chamado Musas Runners. É o 2º ano que eu faço essa campanha para elas. E eu fotografei no ano passado 33 mulheres, em 1 mês e meio. E aí você fotografava... Só que como era a campanha do Outubro Rosa, tinha toda uma questão de ter um seminu ali por causa da campanha. Então era pegar 33 mulheres, eu coloquei 2 horas para cada uma no estúdio, para ela se soltar e quando a gente conseguir fazer essa foto. E eu fazia todo um trabalho para ela se soltar, então levava uma meia hora, 40 minutos para se soltar. E aí, para conseguir fazer. Então você tinha
nessas 33 mulheres tinha pessoas que vinham totalmente travadas, que eu tentei o ensaio inteiro destravar a pessoa, ela não destravou. Teve pessoas que chegou aqui já chegando e tipo, eu quase não fiz nada porque ela já está totalmente solta, totalmente entretida, e teve a grande maioria que é um processo, que você vai soltando ela, vai fazendo a pessoa se sentir confortável e se sentir bem consigo mesmo, e aí ela começa a entregar mais para você na foto, e aí você consegue fazer fotos incríveis. Então você tem aí um grupo de mulheres fotografadas que mudaram a vida, a maioria, né? Olha, mudar a vida eu não sei, mas assim, elas por aquele período elas se sentiram muito especiais, porque teve exposição com as fotos, essa campanha foi parar nos jornais, então foi uns 4 meses onde essas 33 mulheres viveram, primeiro, a ansiedade de fazer a foto, segundo, a experiência de fazer a foto, então todas saíram muito encantadas, muito felizes. E depois de ver o material pronto, porque essas 33 mulheres foram fotografadas e postaram na rede social todos os dias, cada dia era uma pessoa, e tinha 2 pessoas especiais, por isso 33 pessoas, que era a primeira pessoa que foi fotografada no calendário, né, era um calendário, que era uma pessoa que estava enfrentando um câncer de mama. Então era uma pessoa que estava pelo tratamento, então ela estava sem cabelo e tudo mais, e eu consegui fazer uma foto onde ela se achava linda, e foi fantástico para ela, porque ela viu que ela era linda daquele jeito, sem cabelo nenhum. E ela teve um sorrisão enorme, lindo na foto. E aí a última foi que venceu o câncer e ela queria mostrar os seios que foram reconstruídos, e ela fez uma tatuagem em cima. Então ela queria mostrar isso para mostrar a vitória. Então a campanha era isso, mostrar um calendário onde você mostrava do começo ao fim todas aquelas mulheres unidas para a campanha. Então foram 4 meses onde elas viveram isso intensamente, porque era todo dia no grupo conversando, todo dia falando, hoje sou eu que vou fotografar, e assim, né? Então foi uma mudança legal nesse período, pelo menos, para elas. E você teve contato com alguma depois? Sim, tem pessoas que viraram minhas amigas mesmo. E você percebeu que elas mudaram depois disso? Sim, tem a Kelly, é uma pessoa que no primeiro ano de campanha, ela fez uma foto totalmente... ela não queria mostrar nada. Aí ela fez a foto, ok, respeito, normal. No segundo ano, ela já tinha me acompanhado ao longo do ano, nas fotos, porque ela acompanha meu Instagram. E aí ela já foi mais, pela confiança e pela vontade de fazer por causa do grupo, ela falou, agora eu vou arrasar nessa foto. Aí ela fez uma pose, onde aparentemente ela estava completamente nua, mas ela não estava. E ela pintou os braços de rosa. E a pose que ela fez lembrava o laço. Então, assim, foi uma disparidade completamente de um ano para o outro. E hoje mesmo, eu converso com ela direto e ela sempre está super animada, super feliz e está buscando cada vez ficar melhor consigo mesmo. Legal. E Bruna, você tem alguma história aí? Tenho. Se eu fosse pensar assim, tem a Camila Oliveira, que inclusive... eu e o Daniel, a gente fotografou. A Camila, ela... dá pra ver assim, eu já fotografei ela 2 vezes num curto espaço de tempo, assim, o primeiro ensaio foi super casual e o segundo já foi mais sensual. E foi assim... Olha, foi num período assim de 2 meses, deu pra ver a mudança, assim, porque era outra pessoa. São outras pessoas, assim. Inclusive, uma coisa que eu acabei não falando também, junto com a entrega, ela tem poesia. Eu faço uma poesia direcionada para a pessoa também. E essa poesia, são 2 poesias totalmente diferentes. Uma, a Camila num primeiro ensaio, e o outro, a Camila, mais aberta, mais livre, mais leve, assim, sabe? Mais sorridente também, porque dá para perceber, assim, dava para perceber o quanto num primeiro momento, no primeiro ensaio, mais fechado e tal, e no segundo mais, sabe, mais leve. Mais leve, mais lindo, assim, muito maravilhosa. Claro que no primeiro foi muito lindo também, e foi por isso, por ela ter gostado do resultado, por ela ter gostado de como ela ficou, né, como ela se enxergou, que
que ela resolveu fazer um segundo ensaio muito curto, assim, num curto espaço de tempo. E depois, tipo, ela já fez vários outros, e, tipo, inclusive com o Daniel também. Então, tipo, isso é muito legal, porque os ensaios, eles... cada um é diferente, cada fotógrafo é diferente do seu olhar, e em fases diferentes da pessoa, assim. Então, foi bem da hora ver esse crescimento dela, sabe? Esse autoconhecimento, autoestima elevada, tipo, foi maravilhoso, foi bem legal. Essa foi uma, né, a Camila Oliveira, mas teve várias outras, e daí, no caso, a Laine, ela passou por um período bem complicado, assim, de depressão e tal, e ela estava meio que fugindo também das fotos, aí depois ela resolveu fazer. Ela estava aberta, isso é importante, né? Tipo, a pessoa estar aberta ao que vai acontecer, tipo, ao ensaio e tal. A conversar também, a ter essa conexão, porque são duas pessoas, tem muita troca, troca de energia, troca de vidas mesmo, tipo, porque ela fala dela, eu falo de mim também, vulnerabilidades expostas, né? E daí a gente conversou, ela curtiu a ideia e a gente fez o ensaio. A Lai, ela tem uma relação muito forte com Deus. E esse é um caso muito legal porque, como ela tem essa relação muito forte, eu fiz um ensaio porque ela diz assim, eu converso com Deus. Então ela tem um momento na casa dela, na vida dela, eu não lembro bem se são todos os dias, mas acho que são, que ela para, ela escreve, ela lê a Bíblia, escreve o que ela percebeu da Bíblia e conversa com Deus. E eu refiz esse momento no ensaio, sabe? Quando eu digo que eu aprendo muito com elas, esse foi um dos aprendizados, assim, porque a parte espiritual minha, é esquecida, sabe? E a partir do momento que eu fiz o ensaio dela, essa parte espiritual, ela começou, a estar mais presente pra mim. Sem esse lance de religiões e tal, sem entrar nesse tema, mas a parte a espiritualidade, ela tava meio, tava de lado e tal. Eu sempre dizia assim, não, essa é uma parte importante, mas eu nunca botava ela vamos dizer, né? Botava ela pra jogo, assim. Então, dos aprendizados foi esse. De cada mulher, de cada mulher eu aprendo um pouco. E cada uma, tem alguma coisa que ela troca e eu troco, sabe? Da Irene, foi legal. Eu conheci a Irene, foi logo no começo que eu vim para Campinas. E nessa ideia de que eu quero fotografar vários tipos de corpos, né? Vários tipos de pessoas, né? De raça e tal. Eu vi a Irene e achei ela maravilhosa. E a Irene, ela tava num dia, bem xoxinha, assim. Até ela comentou no vídeo, né? Eu acho que ela não tava legal com ela mesma. Ela tava de cabelo preso e tal. Não tava muito legal com ela, né? Mas eu achei ela maravilhosa. E daí eu convidei ela pra fotografar ela. Ela deu uma enrolada, assim, acho que foi uns 2 meses, assim, pra ela realmente, querer fazer um ensaio. E ela resolveu fazer um ensaio sensual. E, logo de cara, assim, já. Pra ela, aquilo ali foi, viradinha de chave mesmo, divisor de águas. Porque ela se enxergou, ela se viu... Hoje ela é outra pessoa, eu tenho um orgulhinho, assim, de ter uma pontinha, relacionada ao ensaio, sabe, que eu fiz com ela. Hoje ela é outra pessoa, completamente diferente. Ela é mais ela se veste do jeito que ela deseja, coloridona, maravilhosa do jeito que ela é. A autoestima dela aumentou demais, hoje ela fala o que ela deseja. Antes era muito difícil para ela falar, principalmente na família, que a família dela magros e tal, e ela é gorda. Então sempre teve esse meio choque, assim, né?
de realidades, assim, daí, tipo, a mãe sempre pedindo pra ela colocar roupas pretas, porque gorda não pode usar colorido, e hoje não, hoje, tipo, ela se veste coloridona, tipo, mix de estampa, inclusive hoje eu perguntei pra ela se, eu falei, tipo, né, tipo, eu conversei com ela dizendo, tipo, tu que é a rainha do mix de estampas, me ajuda aí, tipo, que eu botei essa calça com uma bolsa que, tipo, muito da hora, que eu gostei demais, e eu queria usar ela, a bolsa, e, tipo, ela me ajudou nisso, porque ela é super disposta também, tipo, a ajudar os outros e tal, e ela tem ajudado muito no Instagram. E isso, tipo, foi muito possível por causa que ela se enxergou, ela se viu ali presente, sabe? Ela estava aberta para isso, aberta para o momento e presente para ela. Os ensaios são para as mulheres, para essas mulheres, né? Então eu busco sempre isso, assim, tentar fazer com que elas se entendam, se percebam, e através, tipo, não só da fotografia em si, mas durante todo o processo, assim. E a Irene é um caso muito legal, assim, que é realmente muito bom ter fotografado ela. Me fez muito feliz. Bom, a gente aprendeu aqui um monte de coisa de fotografia, falaram de lente, eu não vou cortar isso daí. Não tá? vai? E sobre autoestima também, uma maneira diferente de trabalhar autoestima do que a gente faz em clínica, do que a gente faz em consultório, que talvez vocês nem imaginassem que daria para trabalhar pelo simples fato de você fazer um book fotográfico, uma sessão fotográfica, que muda completamente as pessoas, como vocês viram. E depois de tudo isso que a gente conversou, Bruna, você tem algum fechamento para isso, um resumo de tudo isso que você falou, uma frase, uma palavra? Considerando que, para mim, tipo, a fotografia é meio para um fim, que são as conexões, principalmente, mas, tipo, a troca de energia, tipo, e a mudança de mundos meu, como fotógrafa, mas também como pessoa e da pessoa que eu fotografo. Eu tenho uma frase, é uma frase que eu carrego comigo, que é minha, na verdade, que é: eu sou coração, conexões e histórias. E eu descobri minha terra para plantar felicidades, a fotografia. E se quem está assistindo quiser entrar em contato com você, fazer fotos, te seguir em redes sociais, quais são os seus contatos? Tá, eu uso principalmente o Instagram, e daí eu tenho um site. O Instagram, então, é fotografia.brumedeiros, e daí o meu site, que é brumedeiros.com.br. Legal. Se quiser falar com a Bruna, seguir. Me segue aí. E agora, Daniel, como você quer fazer um fechamento, um resumo de estudo? Bom, a fotografia, ela é muito mais do que aparenta ser. Ela é um tratamento para as pessoas. Ela é uma coisa transformadora que a gente consegue mudar muita coisa na nossa vida. Você começa a enxergar o mundo e as pessoas de maneiras diferentes quando você é fotografado e principalmente quando você fotografa. E não precisa ser uma câmera, pode ser um celular, pode ser qualquer coisa. Se você fotografa, você consegue ver o mundo de uma maneira diferente. E se quem estiver assistindo quiser te seguir, entrar em contato... O meu Instagram é @retratando.você e o meu site é www.retratandovocê, retratando você, só que é VC, né? retratandovc.com.br. Agora que acabamos de assistir esse vídeo, percebemos o quanto a fotografia, tanto quem está fotografando quanto quem é fotografado, pode ter mudanças positivas na vida, tanto na questão de autoimagem, quanto questão de timidez, quanto a questão de relacionamento, socialização. Nos próximos vídeos, nós vamos conversar com esses modelos que a Bruna e o Daniel citaram. Vamos ver do ponto de vista delas como que foi essa chegada no estúdio, essa chamada para fotografia, como que foi também o ato da fotografia, né? Como que foi fotografar e como que elas se veem agora, depois de ter passado por esse processo de fazer as fotos.